Seja bem-vindo ao seu curso de Gestão Empresarial. Módulo Liderança. Aula 4. Comportamento Organizacional, parte 2. Atitude e seus componentes. A atitude é uma avaliação cognitiva e afetiva que predispõe uma pessoa a agir de certa forma. Uma etapa importante para os líderes está em reconhecer e compreender os componentes das atitudes, o que é de especial importância quando se está tentando mudá-las. Os pesquisadores comportamentais consideram que as atitudes têm 3 componentes: cognições, pensamentos. O componente cognitivo inclui as crenças, as opiniões e as informações que a pessoa possui sobre o objeto da atitude, como o conhecimento do que é acarretado por um trabalho e as opiniões sobre habilidades pessoais. Afeto, sentimentos. O componente afetivo inclui as emoções ou os sentimentos de uma pessoa sobre o objeto da atitude, como gostar de um trabalho ou detestá-lo. Comportamento. O componente comportamental de uma atitude é a intenção da pessoa em se comportar de certa forma com relação ao objeto da atitude. A figura ao lado mostra os 3 componentes de uma atitude positiva com relação ao trabalho. O elemento cognitivo é o pensamento consciente de que o meu trabalho é interessante e um desafio. O elemento afetivo é o sentimento de que eu amo o meu trabalho. Esses elementos, por sua vez, estão relacionados ao componente comportamental. Um funcionário pode escolher chegar cedo ao trabalho porque ele está feliz com o que faz. Muitas vezes, quando pensamos sobre atitudes, focamos no componente cognitivo. No entanto, é importante que os líderes se lembrem dos outros componentes também. Atitudes relacionadas ao trabalho. As atitudes de maior interesse para os líderes são aquelas relacionadas com o trabalho, especialmente atitudes que influenciam no desempenho dos funcionários. Para liderar equipes com eficácia, os gerentes, logicamente, buscam cultivar os tipos de atitudes que estão associadas ao desempenho. 2 atitudes que podem se relacionar ao alto desempenho são a satisfação com o seu trabalho e o compromisso com a organização. Satisfação no trabalho. Uma atitude positiva com relação ao trabalho é a chamada satisfação no trabalho. No geral, as pessoas experimentam essa atitude quando o seu trabalho combina com as suas necessidades e os seus interesses, quando as condições de trabalho e as recompensas, como pagamento, são satisfatórias e quando gostam de seus colegas de trabalho. Muitos líderes acreditam que a satisfação no trabalho é importante, porque os funcionários satisfeitos farão um serviço melhor. Na verdade, a pesquisa mostra que o elo entre a satisfação e o desempenho é geralmente pequeno e é afetado por outros fatores. A importância da satisfação varia de acordo com a quantidade de controle que o funcionário tem. Um funcionário desempenhando tarefas rotineiras pode produzir aproximadamente a mesma quantidade, não importa o que ele pensa sobre o trabalho. No entanto, um estudo interno conduzido recentemente em uma grande empresa descobriu um elo nítido entre a satisfação do funcionário, a satisfação do cliente e a receita. Em especial, atitudes de funcionários quando suas cargas de trabalho eram equilibradas e bem organizadas ficaram classificadas entre os 10 principais indicadores de desempenho da empresa. Os chefes de funcionários da era do conhecimento muitas vezes dependem de satisfação no trabalho para manter altos a motivação e o entusiasmo pela organização. As organizações não querem perder funcionários talentosos e muito qualificados.
Além disso, a maioria dos líderes se importa com seus funcionários e simplesmente querem que eles se sintam bem com o seu trabalho, e quase todos preferem estar cercados de pessoas que têm atitudes positivas. Os líderes têm um papel importante no tocante às atitudes positivas ou negativas em relação ao que seus funcionários fazem. Compromisso organizacional. Outra atitude importante é o compromisso organizacional, definido como a lealdade e o forte envolvimento com a organização. Um funcionário com um alto grau de compromisso organizacional provavelmente dirá "nós" quando ele estiver falando sobre a organização. Uma pessoa assim tenta contribuir para o sucesso da organização e deseja permanecer com ela. A maioria dos líderes quer desfrutar do benefício de funcionários leais e comprometidos, incluindo baixos turnovers e uma disposição de fazer mais do que os requisitos básicos do trabalho. O comprometimento organizacional é especialmente importante em um mercado de trabalho competitivo, o que força os empregadores a competirem cada vez mais para atrair e manter bons trabalhadores. Os chefes podem adotar medidas para promover um comprometimento organizacional, mantendo os funcionários informados, dando ouvidos a eles nas decisões, proporcionando o treinamento necessário e outros recursos que lhes permitem ser bem-sucedidos, tratando-os justamente e oferecendo recompensas que eles valorizam. Por exemplo, estudos recentes sugerem que o comprometimento dos funcionários no local de trabalho hoje em dia é fortemente relacionado com iniciativas e benefícios que ajudam as pessoas a equilibrarem seus trabalhos com suas vidas pessoais. Saiba mais. Turnovers. A saúde de uma empresa pode se definir pela relação entre o número de pessoas que entram e pelo número de pessoas que saem da empresa durante um mês em relação ao total de funcionários existentes naquela empresa. Muito usado pelas áreas de recursos humanos das organizações, o termo turnover também é conhecido como rotatividade e traduz, na verdade, o percentual de substituição que uma empresa possui e serve como indicador de saúde organizacional, ou seja, o giro entre entradas e saídas de uma empresa. Conflitos entre atitudes. Às vezes uma pessoa pode descobrir que as suas atitudes são conflitantes ou que não se refletem no seu comportamento. Por exemplo, o alto nível de comprometimento organizacional de uma pessoa pode entrar em conflito com o seu comprometimento com os membros de sua própria família. Se os funcionários rotineiramente trabalham até tarde nos finais de semana, as longas jornadas de dedicação ao trabalho podem entrar em conflito com a sua crença. Crenças estas de que os elos familiares são importantes, possivelmente criando um estado de dissonância cognitiva, um desconforto psicológico que ocorre quando os indivíduos reconhecem inconsistência nas suas próprias atitudes e comportamentos. Existe uma teoria que se chama a teoria da dissonância cognitiva, elaborada pelo psicólogo social Leon Festinger, na década de 1950, a qual diz que as pessoas querem se comportar de acordo com as suas atitudes e normalmente tomarão a medida corretiva para aliviar a dissonância e conseguir o equilíbrio. No caso de trabalhar horas extras, as pessoas que controlam a própria carga horária podem reestruturar as suas responsabilidades para que tenham tempo para o trabalho e a família. De outro lado, aquelas que são incapazes de reestruturar as suas cargas de trabalho
podem desenvolver uma atitude desfavorável com relação ao empregador, reduzindo o seu comprometimento organizacional. Elas podem resolver a sua dissonância dizendo que gostariam de passar mais tempo com os seus filhos, mas o seu empregador irracionalmente exige que elas trabalhem horas extras. Escolha seu assistente